Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos iniciar esse culto fazendo uma leitura no livro de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas suas bênçãos, pelo teu cuidado com cada um de nós. Abençoe o culto desta noite, ó Deus, esteja dirigindo a vida de cada um dos irmãos, ó Deus, e que tudo que nós façamos, ó Deus, neste culto seja para louvar e engrandecer o teu nome. Abençoe a cada um dos meus irmãos que estão nos seus lares acompanhando, ó Deus, essa transmissão, e que eles possam também, ó Deus, estar no mesmo espírito de adoração para contigo. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos por tudo. Amém. O Ministério de Louvor tem a palavra. Boa noite, irmãos. Estaremos iniciando esse período de louvor cantando o hino 566. Todos em
Dando continuidade no nosso culto, irmãos, no momento de dízimos e ofertas, estaremos então lendo a o livro de 2 Samuel, capítulo 24, 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna como um rei aos rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então, nossos dízimos, as nossas ofertas, né, irmãos? É uma parte de tudo aquilo que Deus nos dá, e nós devemos oferecer isso ao nosso Senhor. Nós continuamos também com nossos depósitos, nossos dízimos online. Os irmãos estão vendo aí na tela a conta da nossa igreja, o CNPJ, para estarem fazendo a transferência, ok? Agradecemos todos os irmãos que fielmente têm contribuído e oramos para que o mais breve possível nós possamos juntos estarmos louvando ao nosso Deus. Farei mais uma oração neste momento. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem sido misericordioso também, e o Senhor tem nos guardado, Pai. Então nós pedimos a Deus que as suas bênçãos não se afastem de nós, mas continue, ó Deus, nos direcionando e nos guiando, ó Deus, sempre nos dando sabedoria na administração da tua casa, ó Deus, e na mordomia do que é seu. Nós também queremos, ó Deus, agradecer pela restauração da vida, da saúde do nosso irmão Leandro, ó Deus, que o Senhor continue ali na casa dele, com a Paulinha, também com o irmão Militão e a irmã Helenice, ó Deus, restaurando a saúde de cada um deles, ó Pai. Nós sabemos que nós estamos, então, sujeitos a passar por toda e qualquer enfermidade, ó Deus, mas o Senhor é fiel para nos guardar e nos proteger, ó Deus. Por isso nós te somos gratos e pedimos em favor da vida desses irmãos. Também pedimos por cada irmão que tem aí, ó Deus, saído para o seu trabalho e correndo riscos às vezes de pegar num transporte público ou em outros lugares, ó Deus, mas nós pedimos a sua proteção sobre cada um de nós, ó Deus, no nome de Jesus que nós oramos, amém. O Ministério de Louvor tem a palavra novamente.
toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vai
na tribulação. No tempo da angústia, tu enches a minha alma de esperança. Meu Senhor, nada vai me separar de ti. Meu Senhor, nada vai me separar de ti. Meu prazer é estar em tua presença, Deus. Meu prazer é poder te amar, Senhor. Meu prazer é estar em teus braços, Jesus. Meu prazer é poder te amar. Meu prazer é estar em tua presença, Deus. Meu prazer é poder te amar, Senhor. Meu prazer é estar em teus braços, Jesus. Meu prazer é poder te amar, Jesus. Te amo, te quero, me ensina a te amar.
A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus continue abençoando. Um momento na direção do culto, ministério de louvor, que nós prestamos um louvor e adoração ao nosso Deus, que Ele é digno, né? Todo louvor e toda a nossa adoração. Agradecemos a Deus por tudo. Vamos orar, depois nós vamos pensar num tema que é nutrição para o Espírito. Tema nutrição para o Espírito. E o texto é João capítulo 16, verso 23, mas antes nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por estarmos aqui, nesse culto noturno, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela minha vida, a vida de cada um dos irmãos também, no Ministério de Louvor, direção do Mendes. O Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, Senhor. Não somos melhores do que ninguém, estamos vulneráveis, ó Deus, a esse vírus também, mas, ó Pai, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Queremos te agradecer, temos feito a nossa parte. Eu sei que tudo que nós fazemos ainda não é suficiente, esse vírus é bem diferente dos demais, ó Deus, mas contudo, o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. Agradecemos também pela melhora do Leandro, muito obrigado, Senhor, pela alta que ele teve, e também que o Senhor continue restaurando a sua saúde por completo, Senhor, e que nenhuma sequela venha ficar no corpo do nosso irmão Leandro Bispo. Pedimos que o Senhor proteja cada família representada que está assistindo esse culto neste momento, esteja abençoando a vida de cada um no seu lar, e possamos ser edificados com a Tua palavra, Senhor. Cada vez mais que a Tua palavra ela é vida, ela é eficaz. A Tua palavra ela é aquela que transforma nossas vidas. E por isso nós queremos te agradecer por essa palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Tema, nutrição para o Espírito. O texto é João 16, verso de número 23, que vai nos dizer assim: E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. João 16, verso 23. Nesse versículo, nós podemos observar que a porta está aberta. Ele fala que tudo o que pedirdes ao Pai, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome. Vimos de manhã que o nome de Jesus não é uma senha, a qual fala o nome de Jesus e as portas se abrem. Mas o falar no nome de Jesus é reconhecer o sacrifício dele por nós na cruz, e agora esse acesso que nós temos ao Pai, a Deus, através do sacrifício dele. Através do sacrifício de Jesus nós temos acesso ao Pai. Isso é, então, lembrar do nome de Jesus. Então, nesse versículo, a porta está aberta para pedirmos o que quisermos. Né? Pede tudo. Olha, asseguro que tudo o que pedires. Para isso, nós temos que analisarmos direitinho as nossas duas naturezas. A natureza carnal e espiritual. Didaticamente, nós falamos sobre 3 tipos de homens: natural, carnal e o espiritual. O natural é aquele que ainda não reconheceu Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, não nasceu de novo. É chamado de natural. O carnal é aquele que reconhece Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, portanto, não desenvolveu a sua vida espiritual, uma vida de santificação, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É o carnal. E o homem espiritual é aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, é direcionado pelo Espírito de Deus. Esse é o espiritual. Eu quero falar dessas duas naturezas, a natureza carnal e espiritual, que os dois reconhecem, só que um está cheio do Espírito Santo de Deus, é dirigido pelo Espírito, e o outro ainda tem algo da carne, os desejos carnais que ainda ele não conseguiu vencer. Por que não venceu? Porque não entregou completamente esses desejos nas mãos do Senhor, para que o Senhor viesse a dar força a ele vencer. Muito bem, as duas naturezas. Em nossa vida, cheias de decisões que precisamos tomar, dependendo da nutrição que estamos dando, iremos agir segundo o Espírito ou segundo a carne. Então nós temos muitas decisões.
que devemos de tomar. E dependendo de quem nós estamos nutrindo, como nós temos essas duas naturezas ainda, porque ainda estamos nesse corpo, ainda temos, ainda a carne ainda está aqui. E a parte espiritual, que nós, então, quando nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, nascemos de novo. Então, nós temos essas duas naturezas. Então, vai depender de quem nós estamos nutrindo. E o que nós estamos nutrindo? Com o quê? Vai ser as nossas decisões. Ou nutrindo o espírito, ou nutrindo a carne. Tem a nutrição para a carne e a nutrição para o espírito. O que quer dizer nutrição? Vamos lá. Um processo biológico em que o organismo, utilizando-se de alimentos, assimila nutrientes para a realização de suas funções vitais. Olha só, então, vamos nutrir, tá? Para quê? Para que nós tenhamos, então, as nossas funções vitais alimentadas. Então, nutrição para o espírito e nutrição para a carne. Vamos falar de uma pessoa que a sua carne está nutrida. João, capítulo 16, verso 23, vamos falar de uma pessoa que a sua carne está nutrida. Olha só. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele concederá a vós em meu nome. Vamos colocar uma pessoa que está com a sua carne nutrida. E aí ele lê esse versículo. O que será que ele vai pedir a Deus, sendo que a sua carne está nutrida e não o espírito? O espírito está fraco, desnutrido, e a carne nutrida. O que será que ele vai pedir? Aí em Gálatas, no capítulo 5, verso 17, vai dizer assim: Deus não dará alimento para a carne, conceder algo que contribua para o afastamento da comunhão com Ele, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então Deus não dará alimento para a carne, nem vai conceder algo que contribui para o afastamento da comunhão com Ele, porque quando a pessoa está na carne, ela vai pedir algo segundo a carne, e esse segundo a carne vai atrapalhar a vida dela de comunhão com Deus. Então por isso que as pessoas às vezes ficam assim: por que eu pedi? Tudo o que pedires, eu pedi e não recebi. Pediu porque pediu segundo a carne, não segundo o espírito. E Deus não vai conceder, porque segundo a carne, isso não vai contribuir para a comunhão com Deus, pelo contrário, para o afastamento dele. Podemos pensar aqui em um contrassenso na nossa razão, Podemos pensar assim: alimento para a carne, coisas boas, agradáveis, prazeroso, concernente ao mundo. Então, alimento a carne, nutrir a carne, é você pedir coisas boas, agradáveis, prazeroso, concernente ao mundo. Alimento para o espírito, coisas ruins, desagradáveis, desprazeroso, concernente ao mundo. Parece um contrassenso. Mas aí eu vou explicar direitinho. Então tem coisas que a carne é prazeroso. A carne dá prazer, a carne é coisa boa. Mas, no entanto, Deus olha e fala assim: não, isso aí não é bom espiritualmente. Essa nutrição é para a carne, não para o espírito. E coisas que nós olhamos assim e falamos assim: puxa vida, tem coisas que não é tão prazerosa. Tem coisas que parecem até ruins, desagradáveis, mas cooperam para alimentar o nosso espírito. A gente vê isso. Vamos fazer uma ilustração aqui. Tem pessoas que vai se achegar a Deus, se chegar mais a Deus, é no momento ruim da sua vida. É no momento de desprazer, que ao mundo, a concernente ao mundo é ruim, mas espiritualmente aquilo vai ser bom para ela. Vai ter um efeito benéfico na vida dela em relação às coisas espirituais. Mateus capítulo 7, Deus é o nosso Pai. Capítulo 7, verso 9 a 11. Vamos abrir Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso do 9 ao 11.
olha só. E qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-os também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Deus nosso Pai dará o que é bom, porque aquilo que nós pedimos como filho, se nós estivermos nutrindo a nossa carne, e a carne nos afasta da comunhão com o Pai, que é Deus, Ele não vai dar. Para ele está vendo que aquilo lá é uma pedra. Para ele está vendo que aquilo lá é uma serpente. Ele quer dar o quê? Ele quer dar pão. Ele quer dar o quê? Ele quer dar peixe. O que é isso? Algo que venha cada vez mais nos aproximar dele. Quando nós, então, oramos e pedimos a Deus algo, e fala lá, tudo que pedides, ele está falando a um filho que nutre o Espírito. Porque um filho que nutre o Espírito, ele vai pedir algo segundo a vontade de Deus. Ele vai pedir algo espiritual. E aí Deus, mesmo nas coisas materiais, Deus vai conceder esse filho, porque essas coisas materiais não vai afastá-lo da presença do Pai, da presença de Deus. Aí ele vai ter prazer de abençoar em todos os sentidos. Dará o que é bom. O que é bom? Bons presentes, coisas que avigoram nossa vida espiritual. Coisas que avigoram nossa vida espiritual. Muito bem. Tendo isso em vista, tudo o que pedirdes, meus irmãos, nós temos então que analisar aquilo que nós vamos pedir a Deus, que Ele nos deu essa abertura. Se nós estamos nutrindo o nosso espírito, com certeza o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar a nós falarmos e conversarmos com Deus, porque oração é conversa, é falar com Deus, segundo a vontade dEle, como diz o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, boa, perfeita e agradável. E se nós não tivermos nessa nutrição do Espírito, com certeza não vamos experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Deus ainda vai ter que nos ensinar a buscar, a nutrir esse Espírito, e nutrindo o Espírito, a carne vai perdendo a sua força, e aí nós vamos ter então a mentalidade do Espírito. 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos estar confirmando esse pensamento com a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 18, vai falar assim, começando no 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação da sua mensagem. Quem que vai entender isso? A pregação, a loucura que é o Evangelho, é aqueles que não têm a mentalidade natural, mas espiritual. Como eu falei, nutrindo o Espírito, nós vamos entendendo algo que parece loucura, nós vamos conseguir compreender o trabalhar de Deus. Como eu falei, a nutrição que parece ser ruim, desprazerosa, é a nutrição muitas vezes que nos
nos faz crescer espiritualmente e estarmos mais próximos de Deus. Continuando ainda no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, no versículo número 14: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Olha só, que nutre espiritualmente. Tem a mente de Cristo. E essa sabedoria, nós vamos adquirindo, a sabedoria que vem da parte de Deus, nós vamos adquirindo através do quê, irmãos? Do quê? Primeiro, a nutrição para o Espírito. Oração. A nutrição para o Espírito. A palavra de Deus. Oração e palavra de Deus. Isso vai nutrir no nosso espírito, porque Deus vai trabalhando conforme, isso acho que nós vamos ver na próxima lição, que a oração transforma, conforme nós vamos orando, estando na presença de Deus, nós vamos sendo transformados, de glória em glória, e essa transformação, através também da leitura da palavra, a palavra habitando nos nossos corações, vai fazer com que o nosso espírito seja nutrido, e nós vamos conhecendo cada vez mais o trabalhar do Senhor, e aquilo para alguns é loucura, para nós vamos ver o poder de Deus sendo realizado através das nossas vidas e da vida dos outros, porque Deus trabalha de muitas maneiras, de muitas formas, que às vezes se nós não tivermos o discernimento espiritual, nós não iremos entender. O capítulo 2, do 1 Coríntios ainda, no verso 6, vai dizer assim: contudo, falamos da sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que está oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se as tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, o olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e a mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Então ele vai falar, na outra versão vai falar, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o olho não viu, o ouvido não viu, e nem passou pelo coração do ser humano, é que Deus preparou para aqueles que o amam. Alguns vão pensar vão interpretar esse texto, como eu já vi, como algo que vai vir lá no céu, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não passou no coração do ser humano. Lá no céu, nós vamos então contemplar tudo isso. Mas não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que Jesus Cristo, está falando sobre Jesus, que Jesus Cristo é aquele que veio, que aqueles que o olho não conseguiu enxergar, nem o ouvido ouvir, mas que Deus preparou para aqueles que o amam, vai falar no versículo 10, Deus todavia o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Foi que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Deus, e Deus revelou-nos Ele e mostrou a nós que o reconhecemos como Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Foi-nos revelado, então, essa profundeza de Deus. Então, quanto mais nós vamos orando, mais nós vamos tendo essa intimidade com Deus, mais nós vamos tendo revelação, e também a palavra de Deus deve habitar abundantemente em nossos corações. Nutrição para o Espírito. Tendo em vista isso, como é que nós vamos ter, então, poder até através da oração, e mesmo até sendo uma oração que tenha eficácia, nutrindo o Espírito, irmãos, nutrindo o Espírito. O crente que nutre o Espírito, ele tem bênçãos, como falou, como um pai maravilhoso, como um pai bondoso. O crente que é nutrido do Espírito, ele tem prazer
de conceder bênçãos espirituais e materiais, porque essas bênçãos espirituais e materiais o aproximam cada vez mais dele. Aqueles que não nutrem o Espírito, fica difícil receber essas bênçãos da parte de Deus, porque Deus concedendo algo para ele, como ele está na carne, aquilo vai cada vez mais afastá-lo de Deus. Então, não é que Deus ele tem preteridos, ele tem filhos espirituais e carnais. Os filhos espirituais são aqueles que são mais abençoados do que os filhos carnais. Portanto, quando Deus ele não dá aquilo que nós pedimos, é porque muitas vezes nós pedimos pela carne. A nossa mentalidade não é uma mentalidade espiritual. Ele não concede, porque aquilo não vai ser bom para nós. Então nós não podemos ver Deus como mal, como ruim, mas Deus como aquele que se preocupa com seus filhos e quer o melhor. Ele diz bem claro lá em Mateus: vocês não vão pedir pão, eu vou dar uma pedra. Vocês não vão pedir um peixe, eu vou dar a serpente. Pelo contrário, o que quer dizer? Eu vou dar algo que vai abençoar a sua vida, principalmente a vida espiritual. Dentro desse pensamento, meu irmão e minha irmã, você tem nutrido o Espírito? Você tem tido um tempo realmente diário de oração? Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de leitura da palavra de Deus? Tem investido tempo para estudar a palavra de Deus? Nós agradecemos ao Senhor pela escola bíblica dominical que nós temos no domingo. Só que não para por aí. Você todos os dias precisa ter um tempo para meditar na palavra de Deus, alimentar o seu espírito. Você todos os dias tem que ter um tempo para orar, buscar a presença de Deus. A oração e a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus é nutrição para o espírito. E a nutrição para a carne? Às vezes nós gastamos muito tempo vendo coisas na internet. Tem jovens que não oram, não lêem a palavra, mas ficam constantemente em jogos também, eletrônicos. Passa tempos e tempos jogando, não que é errado, mas cadê o tempo de oração? Cadê o tempo da leitura da palavra de Deus? Há programas na televisão, televisivos, que realmente não edificam, e as pessoas passam tempo ali. Lugares que também não edificam, e as pessoas gastam tempo indo para esses lugares. Portanto, não tem um tempo de leitura e de oração. A carne vai tomando força, ela está sendo nutrida com essa alimentação. E o espírito, então não tem como você alimentar os dois, ou você alimenta um ou outro, não tem como alimentar os dois simultaneamente, ou alimenta um ou outro. Portanto, quando alimentamos o espírito, a carne vai perdendo a sua força. A carne vai sendo mortificada. Deixando disso, a carne vai pegando força e o espírito vai sendo mortificado. E aí nós não vamos ter, então, eficácia nas nossas orações. Deus ouve, mas atende? Muitas vezes não, porque não estamos preparados para receber aquela bênção da parte de Deus. Caminhando para o final, irmãos. Caminhando para o final. Alimentar o Espírito é ter experiência profunda com Deus. Alimentar o Espírito é ser uma pessoa usada nas mãos de Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, aproveitando, nós estamos tendo tempo, né? Tempo. Mesmo, alguns estão trabalhando bastante em casa. Estão trabalhando bastante mesmo em casa. Tem alguns reclamando que está trabalhando mais em casa do que se fosse presencialmente na instituição. Mas nós não devemos de deixar, mesmo trabalhando bastante em casa, de deixar um tempo para orarmos ou lermos a palavra, para alimentar o nosso espírito. Porque Deus quer fazer algo diferente nesse mundo, nesse tempo, nosso tempo. Portanto, Ele precisa de homens e mulheres
que estejam verdadeiramente andando em espírito. Andando em espírito. Porque para concluir, eu quero ler o capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, para nós já passarmos para a nossa conclusão, que diz assim, verso 16, apóstolo Paulo falando aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Olha, há um oposto, há uma luta um contra o outro, e aí vai depender de nós, quem nós estamos alimentando. Meu irmão e minha irmã, deseje ser cheio do Espírito Santo de Deus, alimente o Espírito, seja uma pessoa nesse tempo, e as pessoas vão precisar muito de nós, servos do Senhor, porque elas estão desesperadas, elas estão depressivas, pessoas desesperançadas, e vai precisar de homens e mulheres que estejam caminhando no Espírito para orientá-las, para dar palavra realmente de conforto, para ser um vaso de bênção nas mãos de Deus, a abençoar essas vidas. Portanto, quem é que Deus vai usar? Crentes espirituais, que têm essa visão de Deus, que têm a mente de Cristo, vai ser usada nesse tempo que nós estamos vivendo, onde que as pessoas precisam da nossa ajuda espiritual. E para isso, como nós falamos no início, nutrição, nós temos que nutrir o nosso espírito, para que ele haja, porque ele tenha nutrientes para as suas funções vitais. Senão não vai ter nutrientes para as suas funções vitais, se não alimentarmos com oração e com a leitura e meditação da palavra de Deus. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Nutrição para o espírito, nutre o seu espírito. Não deixe, porque há muitas coisas que tiram o seu tempo, tem roubado o seu tempo, e você tem gastado. Aí é gastar tempo com coisas que somente está alimentando a sua carne. A sua carne. Contrapartida, há alguns que verdadeiramente estão buscando alimentar o espírito, deixando essas coisas que só alimentam a carne de lado e investindo tempo para alimentar o espírito. E essas vão ser instrumentos nas mãos de Deus para ser bênção no tempo que nós estamos vivendo. Que Deus quer nos usar, e usar com poder. Para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Que você tenha uma boa semana, irmão. Uma semana abençoada. Você que está trabalhando na sua casa, que mesmo trabalhando na sua casa, separe um tempo para oração e leitura da palavra. Você, meu irmão, que ainda está trabalhando, saindo da sua casa, que Deus te proteja e te guarde. E assim, da mesma forma, vá em oração, ore a Deus, medite na palavra do Senhor, se alimente espiritualmente. Nós estamos num tempo que não podemos perder um tempo, até redundância, não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Aproveitar a cada oportunidade, a cada tempo desse que Deus está nos dando. Porque eu acredito, irmãos, que o arrebatamento da igreja está próximo. Pelos acontecimentos, pelas coisas que estão acontecendo, nós podemos então dizer que o arrebatamento da igreja está próximo. E nós temos que estar preparados para esse dia. E antes que chegue esse dia, nós devemos também de demonstrar Cristo através da nossa vida às pessoas que estão aí sem esperança. E como é o lema aqui da nossa igreja, Jesus Cristo, Ele é a única esperança a esse mundo perdido. Oremos. Pai de amor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a cada vez ter esse discernimento de nutrir o nosso espírito, ó Pai. Que coisas que venham atrapalhar a nossa vida espiritual, que coisas que venham somente alimentar a nossa carne, Senhor, em detrimento do alimento do espírito, porque nós vimos, o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Não tem como alimentar os dois de uma vez. Ou alimentamos um ou outro, ou um está forte e o outro fraco. Então nós temos que alimentar o nosso espírito, Senhor, para que a carne fique fraca, não tenha força para agir, para nós agirmos por ela. Pelo contrário, assim teremos êxito em nossas orações, êxito em nossas intercessões. Assim
teremos mais essa intimidade com o Senhor, ó Pai, e seremos um vaso de bênção no nosso tempo, na nossa geração, a essas pessoas que precisam de palavra de conforto, precisam de ver e ter esperança também, e precisam de ver isso em nós. Nós somos responsáveis a isso, porque nós temos essa palavra, nós temos esse Deus que pode solucionar os problemas desse mundo perdido, Deus. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, me dê esse discernimento, usa a vida desse meu irmão que está me ouvindo nesta noite, ó Deus, para que ele também tenha esse discernimento, e possamos juntos, ó Pai, como servos do Senhor, fazer diferença, principalmente no nosso bairro, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, na nossa sociedade também, Senhor. Use a nossa vida como instrumento de bênção, e isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor.